A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos estudando a palavra do Senhor Jesus, amém? No livro de João, capítulo de número 7, agora meditaremos o versículo de número 10 ao versículo de número 53, em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos ao vivo na programação da Rádio Rede Veloz, deixando a palavra de Deus, aleluias, o estudo da palavra do Senhor, agora, em nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 10 ao versículo de número 53, em nome de Jesus, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prendê-lo, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier a Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podes ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podes ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão o seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado ainda por Jesus,
não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E responderam os servidores: nunca um homem algum falou assim como este. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Amém? A palavra do Senhor, amados, nessa passagem, ela vem a nos dizer que Jesus, após ter falado com os seus irmãos, ele sobe para a festa dos tabernáculos, mas ele entra em oculto. Jesus sabia que muitos estariam ali para o matá-lo, mas diz a palavra do Senhor que ainda não era chegada a hora. E quando Jesus estava ensinando, diz a palavra do Senhor que muitos estavam crendo nele. Alguns criam na sua palavra, outros diziam que não. Havia murmurações entre o povo dizendo: pode esse ser o Cristo? Este é um profeta? Ou ele está somente enganando a muitos? E os fariseus, sacerdotes, não acreditavam na pregação de Deus, não acreditavam na pregação do Filho do Senhor. Então Jesus disse a eles: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa? Jesus estava dizendo: o mandamento que Moisés veio e trouxeste a vós, não tem o mandamento que diz: não matarás? Se vocês seguem tanto os mandamentos de Moisés, por que vocês não praticam? Se a palavra do Senhor diz: não matarás, por que vocês procuram matar-me? Então diz a palavra do Senhor que a multidão responde: tens demônio? Quem procura matar-te? A multidão não sabia, porque a multidão estava dispersa. Eram ovelhas desgarradas que precisavam do evangelho puro, de uma pregação verdadeira que Jesus estava pregando. Mas muitos não criam, muitos estavam perseguindo Jesus. Então diz a palavra do Senhor que Jesus começa a falar com os judeus e os fariseus nos mandamentos, e eles acham aquilo um absurdo, porque eles dizem no versículo de número que nos vem a nos trazer no versículo 51: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Eles tinham uma lei, mas eles não ouviram a Jesus primeiro, não deixavam Jesus ensinar, não dava espaço. E assim muitos têm feito. As pessoas hoje não dão espaço para pregar o evangelho. Vamos pregar e anunciar a palavra de Deus. As pessoas dizem que já sabem, que não querem ouvir. Já têm em casa mesmo a palavra do Senhor, mas elas mesmo não examinam a palavra de Deus. Elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, porque não buscam conhecimento. E assim eram os fariseus. Tinha a palavra, tinha as testemunhas, cartas escritas, e eles mesmos não meditavam na palavra do Senhor. Eles mesmos não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então quando Jesus veio e trouxe um conhecimento que eles não tinham, eles achavam estranho. Aquilo era estranho. Inclusive a palavra do Senhor nos diz que muitos diziam até que Jesus era o próprio demônio, porque expulsava um demônio de uma outra pessoa. Então ele diz abertamente: como pode um demônio expulsar o outro? Não tem como o mal expulsar o próprio mal. Jesus está dizendo: somente o Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus, tem autoridade e o poder de expulsar todas as coisas. E eles não criam, condenavam a Jesus, perseguiam, queriam matar Jesus. Percebe que a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus está se referindo, e quem cresce nele,
rios de água viva correrão do seu ventre. Diz a palavra do Senhor que Jesus estava dizendo isso porque ainda não havia sido glorificado. Então, para que as pessoas recebessem o Espírito após Jesus ser glorificado, era preciso que eles crescem. E é nos dias de hoje também, vai continuar sendo, até nos últimos dias, para recebermos o poder do Espírito Santo, aleluia, através de Deus. Temos que crer no Evangelho do Senhor, temos que acreditar na palavra de Deus sem duvidar, e muitas pessoas têm duvidado, muitas pessoas têm ficado até mesmo na lei, como os fariseus, e têm perdido a maior glória de Deus, têm perdido de contemplar coisas que o Senhor pode revelar, pode nos conceder, mas a pessoa não busca, a pessoa não quer entender a palavra do Senhor. Os sacerdotes e os fariseus tinham medo que Jesus fosse um novo sacerdote ou até mesmo um novo líder diante daquela nação. Eles não queriam perder o seu cargo, queriam ficar nos seus cargos importantes, dizer que seguiam as leis, mas eles mesmos não conseguiam estar na lei. Eles mesmos não conseguiam permanecer nelas. Eles cobravam as outras pessoas, mas eles não cobravam de si mesmos. É a mesma coisa de eu mesma cobrar de vocês, irmãos. Vocês estão fazendo isso agora? Vocês estão amando o próximo? Vocês estão ajudando alguém? Vocês estão se guardando, fazendo com que vocês tenham a santificação, produzindo frutos? Eu posso falar isso a vocês? Eu posso, mas eu também tenho que cobrar de mim mesmo. Será que eu mesmo estou fazendo isso? Eles queriam matar Jesus. E aonde estava a lei de Moisés? Não matarás, sendo que estava perseguindo Jesus sem motivo, sem causa. E eles estavam lá, debatendo todos os dias, querendo perseguir e matar Jesus. Porém, enquanto não foi cumprido conforme a vontade do Senhor, daquele que enviou, que é Deus, Jesus não foi preso e nem muito menos morto, enquanto ele não pregou conforme a vontade de Deus. Quando Jesus concluiu a sua missão do que ele deveria fazer, então ele foi entregue, como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, que ele foi entregue como um cordeiro mudo e nada falaste. Ele nada reclamou, ele tudo suportou por mim e por você. Mas não venha fazer como os fariseus e sacerdotes, de perseguir os filhos de Deus, de exortá-los com a palavra de Deus. Pregamos a palavra do Senhor, estamos aqui para evangelizar a palavra de Deus, trazer a mensagem da cruz, o qual muitos não estão trazendo. As pessoas julgam, as pessoas querem prosperidades, coisas terrenas, e o Senhor não nos veio trazer essa promessa. A promessa de Deus não é terrena. A promessa de Deus, ela é eterna, e as pessoas não querem o eterno. Não seja você um fariseu ou um sacerdote moderno nos dias atuais de hoje. Não estamos debatendo qual é a melhor religião, qual é a melhor pregação, mas sim declarar a palavra do Senhor. Esta sim é a verdadeira e eficaz a palavra do Senhor. Ela tem poder sobre mim, sobre você. Ela traz o homem ao arrependimento, porque o Espírito Santo convencerá você do pecado. Mas se os seus corações estiverem endurecidos diante ao ouvir a palavra de Deus, então, assim como muitos perderam a salvação devido permanecer em coisas terrenas, de não querer ouvir os ensinamentos de Deus, assim muitos perderão por não terem ouvido a palavra do Senhor e não ter dado a atenção àqueles que se dispuseram a pregar a palavra de Deus. O Senhor vai até o último momento para salvar a vida de alguém, mas cabe a cada um se vai aceitar ouvir, compreender e se arrepender e aceitar o Filho de Deus, ou se vai recusar este convite do Senhor. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa foi a palavra de Deus, do estudo bíblico do Evangelho de João, capítulo de número 7. Amém? No dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos no capítulo 8 do Evangelho de João, com o seguinte tema: a mulher adúltera. Amém? Aguardo você no próximo áudio e que Deus abençoe cada um de vocês,
em nome de Jesus Cristo, amém? Gostaria de lhe fazer um convite. Quer ouvir mais a palavra de Deus com a missionária Karina e com o pastor evangelista Rafael? Acompanhe-nos através da rádio redveloz.com e baixe também o nosso aplicativo pelo Play Store.